Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que é o Senhor dos exércitos, o Salvador do mundo, que derramou o seu sangue e se entregou por nós, para nos dar a salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua entrada, sua saída, que o Senhor abençoe os seus negócios, que Ele abençoe sua casa, sua vida e sua família. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar mais uma vez e que Ele possa te guiar. E se você está caído em um poço, no lamaçal, a mão poderosa do Senhor quer e pode te tirar daí. E se você está feliz, a mão poderosa do Senhor também te acompanha, porque Ele é o Deus das realizações. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, 25 de outubro de 2020, nós queremos ler a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos de número 4 até o versículo de número 10, embora todo o relato do que falaremos está do versículo 4 até o versículo de número 26, onde fala sobre a mulher samaritana. A palavra nos diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, ele daria água viva. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e que traz o relato conhecido como a mulher samaritana, em algumas Bíblias diz a mulher de Samaria, e que narra um acontecimento com lições importantes para a vida nossa. Jesus estava com os seus discípulos e ele achou necessário passar por Samaria e, em especial, ir a esse território ou cidade de Sicar, que era onde estava o poço que Jacó dera a José, seu filho. Aí já era o território samaritanos. Os samaritanos são originários de Samaria, que é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel. Lembra quando houve a divisão do reino e que o Roboão ficou com 2 tribos, representando a dinastia de Davi, Salomão, seu pai, e que Jeroboão, filho de Nebate, levou consigo 10 tribos.
que passou a chamar-se Reino do Norte. E o Reino do Norte teve entre uma das suas capital, Samaria, para que eles pudessem ali ter um governo, uma sede, assim como os países têm. No caso, o Brasil tem Brasília, teve o Rio de Janeiro e hoje Brasília. Lá também nesses reinos havia estas cidades, nesse caso Samaria, no Reino do Sul, ou Reino de Judá, era Jerusalém. E eles, Jesus, os samaritanos e os judeus, não se davam muito bem. A religião deles, dos samaritanos, baseia-se no Pentateuco, e eles rejeitam, ou rejeitavam a importância histórica de Jerusalém. Eles não tinham rabinos. Os samaritanos eram uma raça mista, tinha mistura de israelitas com povos de outras nações. Os judeus procuravam casar-se só com judeus, de acordo com a lei de Deus, deveria ser isso. E o Reino do Norte, além deles se encaminharem para a idolatria, com bastante frequência e, podemos dizer, com muita dedicação até, eles também, infelizmente, fizeram com que em Samaria houvesse todo o tipo de ajuntamento mistos, de casamentos, e por isso os judeus não aceitavam esta convivência e nem sequer aceitava exatamente os samaritanos como irmãos. A cidade de Samaria, que chegou a ser capital do Reino do Norte, os samaritanos consideravam-se como descendente das tribos de Efraim e de Manassés, que são das tribos ou da tribo proveniente de José. As relações de amizade, de convívio entre judeus e samaritanos, havia um ódio recíproco entre eles. Eles não se falavam, eles não se davam, eles viviam separados uns dos outros, mesmo entendendo que o Pentateuco, o Torá, era a base da religião deles. Dentre as suas crenças e doutrinas, eles tinham uma unidade, ou criam na unicidade de Deus. Eles acreditavam em um único profeta, que nesse caso era Moisés. Valorizavam o Pentateuco, como já disse anteriormente. Criam que o Monte Gerizim, onde houve um templo na antiguidade, é o único lugar escolhido por Deus para situar o santuário. E é nesta região e dentro deste contexto de separações, de intrigas, que Jesus se direciona a um poço e ele direciona a sua fala a uma mulher samaritana. Ela era uma mulher que, ao que parece, tinha as suas obrigações na casa. E como as outras mulheres, ela buscava água no poço.
muito comum, quem já morou em comunidades onde não haviam água suficiente, buscar água nas cisternas, nos poços, para levá-la para casa, porque não haviam águas encanadas como hoje. Já busquei muita água nas cisternas. E esta mulher, ela era uma mulher discriminada, pelo simples fato de ser uma mulher. Porque na época, entendia, e alguns mais exaltados oravam a Deus e agradeciam por não ter nascido mulher. Ela era uma pessoa rejeitada pelos judeus e por ser samaritana. Ela era também rejeitada por ter uma vida sentimental irregular. Uma mulher que vivia tendo relacionamentos, largava, ajuntava, largava, arrumava outro. Imagina o emocional desta mulher, que a Bíblia não fala o nome dela. Alguns estudiosos arriscam dizer o nome, mas a Bíblia não fala ou chamam-na de mulher samaritana. Rejeitada dentro da sua própria sociedade, dentro do seu próprio contexto de vida, entre os próprios samaritanos. Que hora que ela buscava água? Meio-dia. Não era de manhã, geralmente as mulheres buscavam água pela manhã, ela vai ao meio-dia. Muito provavelmente, para não encontrar com ninguém. Porque a esse horário o poço estava vazio. Ninguém ia rotulá-la, incriminá-la, apontar o dedo, falar dos seus erros, dos seus fracassos, dos muitos homens que ela teve. E Jesus pede água a esta mulher. Observem que Jesus não arrotulou. E ele não tentou apontar o erro dela, não. Ele começa a dialogar com esta mulher. Quando ela se aproxima, ele pede água a ela. Na hora sexta. E ele pede água. Os discípulos tinham ido comprar comida. Olha as limitações do próprio Cristo. Porque quando a gente vê Jesus multiplicando o pão para 5.000 pessoas, as pessoas acham que todas as vezes ele fez milagre, e todas as vezes ele multiplicou o pão. Não, ele estava também em um corpo limitado como nós. E ele estava ensinando aos discípulos a necessidade de lutar, de prosseguir, de ir avante quando ele não estivesse mais presente. Eles precisariam do alimento, do pão. Mas o recurso foi provido e eles foram comprar o pão. Jesus pede água a essa mulher e ela disse: o poço é fundo. Olha, o versículo 9, judeus e samaritanos não se comunicam. Nós não nos falamos. Nós não temos o que conversar. Vocês, judeus, é provável que ela diz isso, não gostam de nós. Nós não somos a raça pura que vocês querem. E o poço é fundo e o senhor não tem vasilha. Jesus diz a ela: olha, se soubesse quem está te pedindo água, lhe daria. E aí eles começam esse diálogo, e Jesus diz a ela assim: vai chamar teu marido. E ela não mente. Observem que esta mulher,
Parece que ela queria um diálogo, ela queria conversar com alguém, ela queria se abrir. De tanto ser rotulada, apontada, quem sabe acusada de tomar marido de outras mulheres. Ela agora acha alguém que não a acusa, mas diz a ela a verdade. Ela respondeu para ele e disse: não tenho marido. E Jesus falou assim: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. Não sei se eles morreram, a Bíblia não fala. Não sei se largaram todos. O certo é que ela teve 5. E o que agora tem não é teu, marido. Isto disseste com verdade. Esse possuía a outra. Não era dela. Ou seja, esse seu relacionamento aí está errado. Está tendente à frustração, porque esse não é seu marido. Esse homem tem uma outra família. Ou tem a família. E ela olha para eles e diz: Senhor, vejo que és profetas. Observe que ela conhece a palavra. Vejo que és profeta. Revelou a ela algo que só ela sabia. Ela nunca tinha visto Jesus, ela não conhecia ele, mas agora ele diz a vida dela. É assim, nossos pais adoraram nesse monte. Qual é o monte? O monte de Gerizim que nós falamos. E eles acreditavam que somente ali era o lugar do templo, porque já havia tido um templo lá naquelas regiões. Nossos pais adoravam aqui, nesse monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Eles desconsideravam Jerusalém no lugar para ter o templo para adorar. E Jesus olha para aquela mulher. Eu imagino com seu olhar de ternura, de compaixão, de misericórdia, mulher, crê que hora vem e que nem nesse monte Gerizim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus é judeu. Ele veio de lá. Mas a hora vem, agora olha que coisa espetacular, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Não dá para fazer para Deus uma adoração bagunçada, misturada. Não dá para participar de uma adoração a Deus, ao mesmo tempo dividindo o tempo com outras coisas, outros afazeres e outras pessoas. Não dá. Deus é exigente. A nossa alma só pode ser saciada se nós voltarmos totalmente para Deus. E ele está dizendo àquela mulher: não é nesse monte, não é em Jerusalém, está no coração. O propósito da adoração está no coração de quem realmente conhece a Deus. É em espírito e é em verdade, não é na aparência, não é nos movimentos. E a mulher diz assim: eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem, quando ele vier anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou o Cristo, sou eu que falo contigo. E aí aquela mulher, agora, imagine que a alegria do Senhor entra na vida dela. E ela pede o Senhor água, ela pede o Senhor comida. E o Senhor disse a ela: olha, minha comida é fazer a vontade do Pai. Aquela mulher agora, ela crê que o Senhor tem
o poder de mudar a situação. E diz que ela deixa ali o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo que tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Rotulada, criticada, abandonada, apontada, quem sabe com uma série de traumas na vida, tendo vergonha de si mesma. Parece uma mulher traumática que vivia fugindo por causa das rotulações, tinha vergonha de si, mas ela almejava uma mudança. Mas mudar como? Se ninguém falava com ela, se ninguém pregava para ela. Mas o Senhor chegou e deu a ela a alegria da salvação. Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rotula ninguém. Ele veio salvar todos que se haviam perdido. Ele quer te salvar hoje, te abençoar hoje, te levantar hoje e te ajudar. É Ele. A palavra dEle é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é nele que nós esperamos e aguardamos. Faça como a mulher samaritana. Beba da água que não vai te dar mais sede, do pão que vai te saciar, da alegria que vai entrar no seu coração, que vai fazer a obra interna, não é na aparência. E permita que a mão poderosa do Senhor te ajude, te libertando dos vícios, dos caminhos tortuosos. Ele libertou a mulher samaritana, ela ouviu a palavra e acreditou no Senhor. E não há impossível nas suas promessas. E todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó Senhor, façam com que pessoas que ouvem tua palavra haja como a mulher samaritana na crença, na obediência, na dedicação ao Senhor. Ó Senhor, ainda que haja erros acumulados, meu Deus, mas que essas pessoas não se prendam às rotulações, ao que os outros acham, pensam ou acusam, Senhor. Faça com que estas pessoas que oram e que querem mudança de vida, reconheçam o teu senhorio. Dá a mesma alegria, Senhor, que o Senhor deu à mulher samaritana, a estas pessoas, a esse filho que se inveterou nos caminhos errados, a este homem, a esta mulher, ó Deus, que ao invés de ser bênção, tem, ó Deus, conseguido trazer tristeza para dentro do lar, para os pais, ó Deus, para a família, preocupações. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa e firma os relacionamentos, meu Pai. Não deixe que as pessoas vivem frustradas nos relacionamentos. Ó Deus, pelo poder de Jesus, nós oramos. Repreende, Senhor, a onda do divórcio, Senhor, da separação da família, da destruição do casamento, dos lares. Ó Senhor, em nome de Jesus, repreende a fúria do inimigo e abençoa este pai, abençoa esta mãe, abençoa esta família, ministra cura, milagres e libertação. Olha para os idosos, Senhor, olha por todos eles. Nós pedimos a bênção do Senhor para cada um, que seja abençoado onde quer que esteja. Abençoe as nações, ó Deus, os estados da nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.